Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. O pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E aí esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome nessa região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem no lugar, que o mandou para a roça cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a lavagem que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então, caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome? Vou me levantar, vou encontrar o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço que me chamem teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então se levantou e foi ao encontro do pai. Quando ainda estava longe, o pai o avistou e teve compaixão, saiu correndo e o abraçou e o cobriu de beijos. Então o filho disse: Pai, pequei contra Deus, contra ti. Já não mereço que me chamem teu filho. Mas o pai disse ao empregado: depressa, tragam a melhor túnica para vestir meu filho, e coloque um anel em seu dedo, sandália aos pés. Pegue o novilho gordo e o matem. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava na roça. Ao voltar, já perto de casa, ouviu a música, o barulho de dança. Então chamou 2 dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é seu irmão que voltou? E o seu pai, por tê-lo recuperado são e salvo, matou o novilho gordo. Então o irmão ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, disse: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci qualquer ordem tua, e tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos? Quando chegou esse teu filho, que devorou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho gordo? Então o pai lhe disse: filho, você está sempre comigo, tudo que é meu é seu. Mas era preciso festejar e nos alegrar, porque esse seu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido, foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma salva de palmas à palavra de Deus. Olha para mim, Senhor, agora acalentando. Olha para mim. Podemos sentar. Estende a tua mão. Não me deixe só. Não me deixe só. Tende compaixão. Há tanta dor dentro de mim. Me cura e me aceita de volta. Você está com a Bíblia na mão? Eu vou me valer dele. E você vai se perguntar, talvez, por que esse texto? Padre, foi ontem. Quem foi na missa ontem? Ontem foi o Evangelho do dia. E por que o senhor vai retomar hoje? Essa parábola é muito conhecida. Quem já tinha ouvido essa parábola? Levante a mão. Certo. Mas eu parto de um princípio que sempre tem algo novo a ser buscado na palavra de Deus. Nós estamos no tempo e tempo da quaresma, gente, acredite, nós estamos vivendo
algo tenebroso, onde quando nós paramos, nos cobramos porque paramos, com a sensação de que, poxa, eu estou perdendo tempo. E Quaresma, esse tempo propício, é o tempo onde eu e você somos chamados a escutar a voz de Deus na nossa consciência. Eu insisto em dizer isso, eu insisto em bater nessa tecla. Nós vivemos, eu vejo jovens, você põe aquele fonezinho de ouvido o dia inteiro. Agora com o famoso WhatsApp, ninguém para. É mensagem para cá, é mensagem para lá. Gente, ninguém conversa. Você vai almoçar. Esses dias me chamaram para comer num lugar. Era 4 pessoas, cada um com o celular. Eu falei: ó, meu filho, se fosse para comer, eu comi em casa. Eu vim aqui para a gente poder conversar um pouco. Nós não temos tempo para silenciar. E Quaresma, junto com as mortificações, penitência, oração, jejum, propósito de rezar mais, é deixar Deus falar. É aquilo que domingo passado é muito forte. Eu até brinco que São Pedro, gente, São Pedro, o homem tosco. Não é à toa que ele levou cada pito de Jesus. Verdade. O que mais levou bronca de Jesus foi São Pedro. Mas também, para pensar, lá na transfiguração, está Jesus glorificado. Eu fico imaginando, é uma teofania. Alguém me perguntou nos Sinais do Sagrado o que é teofania. É isso, Jesus transfigurado, viu Elias, Moisés, aquela coisa mais, você já imaginou que coisa linda? E de repente Pedro vai abrir a boca: Senhor, fica quieto, vamos fazer 3 tendas. Olha que ideia, é aquela pessoa que está acontecendo tanta coisa importante, e a pessoa sai do prumo. E qual a resposta de Deus? Para, Pedro, escute o meu filho. Vamos fazer 3 tendas, escuta meu filho. Este é o meu filho amado. Eu gosto desse texto porque às vezes nós achamos que rezar é falar para Deus, e de repente nós nos damos conta que é escutar. Por isso, escute. Eu acabei de proclamar inteiro. Você vai falar: mas eu já sabia. Mas nada como a fé que entra pelo ouvido. Hoje eu gostaria de refletir sobre esta parábola. Por que Jesus fala em parábolas? Quando Jesus vai falar algo muito importante, preste atenção, algo complicado, você consegue lembrar que Jesus disse: muitas coisas vocês entendem, muitas coisas não conseguem entender, e eu vos mandarei o Espírito Santo para que possa explicitar, para que nós possamos compreender melhor, porque são coisas que vão muito além da capacidade do tempo e desta capacidade de hoje. Por isso, a fé, a teologia, não se assuste, quando você ouve falar de mudanças, você vai falar: mas estava errado antes. Não, é o Espírito Santo que vai suscitando respostas novas a perguntas novas. E a parábola, Jesus, quando vai contar algo muito denso, ele se vale de parábolas. Para quê? Porque numa comparação, pela analogia, pela alegoria, nós conseguimos entender. Vou dar um exemplo. No exemplo não é mais fácil? Quantas vezes vocês me viram pregar? Eu falo uma frase e depois falo: vou dar um exemplo. E no exemplo você entende que fala. Jesus se vale das parábolas nesse propósito. Ele está querendo dizer algo muito sério. As pessoas vão ter dificuldade de entender. Então ele conta uma historinha
para ir dar o exemplo. Então, primeiro aspecto. Segundo, para que no tempo em que formos ler a história, na graça do Espírito Santo, possamos interpretar para os nossos dias. Aí, você vai, conta para quem está do teu lado a parábola que você escutou. Conte, vai, pode contar. Conta a parábola. O ministério faz o fundo musical do Volta para Mim, que abre o Faça-me Crer. Só o fundo musical. Conta a parábola. Ô minha filha, conta. Conta, seu Zé, seu Antônio, seu Mané. Conta, dona Maria José. Conta a história para o outro. Conta, cutuca quem está do lado, fala para ela. É a história do... E do outro filho... Qual é a história? Você simplifica, você fala: ô seu padre, já resolvi, já sei. E a pergunta que você tem dificuldade de responder: por que Jesus contou essa parábola? Vamos lá, vamos tentar ver. Quem é o personagem central dessa parábola? O filho... Erraram. É o outro. O filho mais velho. Errado. Sobra quem? O pai. Então essa parábola tem que ter outro nome. Então não é parábola do filho pródigo. É parábola Pai de misericórdia. Então, primeira coisa. Segundo, vamos lá. Começa dizendo que o filho mais novo chegou para o pai, e vamos ao tempo do Oriente, porque nós somos do Ocidente, e a parábola acontece e nós estamos falando de um Oriente Próximo, que não é a mesma coisa. Nós herdamos muito do Oriente. Vou dar um exemplo, aí vocês vão entender. Parábola. Quando aquela história de que todo domingo a família vai se reunir na casa da mãe e do pai, quem é desse tempo? Que você chega para o pai: bença pai. Quem foi desse tempo? Bença mãe. Não é isso? Hoje não tem mais. A nova geração? Alguns conseguem. Agora é um tal de: você mãe, você pai, minha amiga. Amigo uma ova, tua mãe é mãe, e mãe não tem que ser amigo dos filhos. Não tem essa história. Vamos contar os nossos segredos. Que conversa afiada. É igual aquela mãe, mas é verdade, gente, a mãe que chega assim: ai filha, eu agora larguei teu pai, eu estou com um namorado. Vocês pensam que isso é um absurdo? É o que está acontecendo. Está errado. Por que o senhor está falando isso? Porque aquilo de bênção pai, bênção mãe, é o resquício de uma família patriarcal, do tempo de Jesus e do costume do Oriente Próximo. Eu não falei Oriente Antigo, Oriente Próximo, Jesus. Então nós estamos falando de uma família patriarcal, uma família onde, se você lembrar alguns salmos, tem um salmo que diz assim: feliz a família que tem os filhos para arar a terra. Gente, uma das coisas de ter muitos filhos era para manter o sobrenome, o clã, perdão. Por que não é que não gostava de mulher? Porque a mulher segue o sobrenome o homem segue o sobrenome Então quando você quer que siga a tradição, você precisa de homens. Não que mulheres sejam ruins, mas no tempo de Jesus, o homem significava os filhos
Primeiro, aquele que iria trabalhar a terra. Se pensava ter muitos filhos para se ter a fazenda bem cuidada, o sítio bem cuidado. Segundo, vivia-se em tempo em que por pouca coisa se invadia a terra. Então ter filhos significava ter comando, ter gente para usar o arco e a flecha. O Antigo Testamento está cheio disso. Um dos salmos diz: feliz aquele que coloca muitas flechas na sua aljava para a defesa do seu patrimônio. Bom, um filho mais novo chega para o pai e disse: pai, dá-me a parte da herança que me cabe, eu vou embora. Você vai falar: puxa, é um direito? É. Mas não era comum pedir a herança em vida. Esse filho, ele não só estava tirando os bens do pai. O que ele estava fazendo? Ele estava deixando o pai no trabalho, ele estava negando a continuidade do nome, ele estava desprovindo o pai das suas necessidades. Eu não sei se você entende que o que está acontecendo é que o patriarca está perdendo um que deveria dar continuidade ao seu legado. Era uma ofensa terrível, gente. Portanto, o filho mais novo, a questão não era só dinheiro, era defesa, era trabalho, era braçal. Bom, eu quero lembrar Deuteronômio 21, 15 a 17, em base a isso, como é que era feita a divisão? A divisão era feita, eram 2 filhos e o pai, então era em 3 partes. Um filho, até hoje, tem 1/3, o outro tem 1/3, e o pai fica com o que tem. Então não é que o pai abre mão de tudo. Portanto, o filho coloca o pai em situação de vergonha. Vergonha não é do filho, é do pai. Segundo, vamos para frente. Quais são as características do filho mais novo, que nós chamamos de filho pródigo? Ele tinha direito de pegar a sua herança? Tinha ou não tinha? Tinha direito, mas ele errou na hora. As características: primeiro, um filho egoísta. Segundo, um filho endurecido no seu coração. Eu quero viver a minha vida e longe do pai. É aquela história. Gente, o que mais ofende um filho quando sai, não para estudar, mas sai de casa com raiva? Ele está dizendo: dentro de casa eu não estou feliz, eu vou sair para ser feliz. Não é isso, pai? Não é isso, mãe? O que mais dói é você saber que a pessoa optou para sair para ser mais feliz, como se dentro de casa não houvesse felicidade. Portanto, endurecido, insensível. Qual outra característica do filho mais novo? Ambicioso. Ambição. Eu quero dinheiro. Tanto é, o filho mais novo levou ovelhas? Não. Para gastar, ele não ia pagar a prostituta com ovelha. Para ele ir num bordel, ele ia levar o cabrito? Ele ia levar a enxada? Então o que ele fez? Ele trocou todos os bens e levou em dinheiro. Você percebe que é ambicioso? Você percebe que ele trocou aquilo que foi anos e anos de conquista por moeda? Ele trocou por objeto aquilo que tinha um significado para o pai, aquele celeiro que foi fruto de suor, aquela colheita, aquela plantação, ele trocou em espécie, ele diminuiu a dignidade do trabalho. Depois, fruto dessa ambição, ele feriu
os sentimentos do Pai. Gente, a partir do versículo 13, o que tem no versículo 13? Leia, alguém que está com a Bíblia aí, por favor. Ministério, vocês estão com a Bíblia? Vocês fiquem atentos que eu vou precisar muito da ajuda de vocês, porque eu vou citar alguns versículos. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E aí esbanjou sua vida desenfreada. O que é uma vida desenfreada? Onde ele seguiu os seus instintos. Gente, quando nós falamos, por que se abster de carne na quarta-feira de cinzas, na sexta-feira santa? Por que obrigatória na quarta e na sexta? Mas não sei se você sabe, na CNBB, que é toda sexta-feira é dia de jejum, sabia disso? No ano inteiro? Ô padre, está inventando moda? Não. Obrigatório, jejum e abstinência. Abstinência de carne, que é de 14 anos até completar 60. E jejum obrigatório dos 18 até 60 anos completando. Obrigatório. Recomendável toda sexta-feira do ano. Você vai perguntar, que loucura, para que isso nos dias de hoje? Para dominar os desejos desenfreados, uma vida desenfreada. Gente, nós estamos vivendo uma vida desenfreada. O que é uma vida desenfreada? Se não fosse, para que tanto motel nas cidades? Se não fosse uma vida desenfreada, por que tanta venda de camisinha? Se não fosse uma vida desenfreada, por que tanto divórcio? Se não fosse uma vida desenfreada, por que tanta morte? Se mata gente. Gente, eu ligo a televisão, não dá vontade. Eu tenho o hábito de manhã me atualizar. Você não vê uma notícia boa. É um ônibus virado do lado, é um trem do lado, é outro que esfaqueou com 30 facadas não sei quem, é outro que não fez. Gente, nós estamos vendo. Nós no Brasil estamos vivendo uma guerra civil velada. Nós estamos vivendo fruto de um desequilíbrio imenso. Nós estamos no ano das eleições. Nós estamos vivendo de modo geral, governantes que estão roubando compulsivamente. É só olhar o esgoto da sua cidade, a falta de água, falta de saúde, e agora tudo voltado para a Copa. Meu Deus do céu, ainda me vem uma personalidade dizer, Copa não se faz com hospital. Quem pediu Copa no Brasil? Ninguém. Nós não precisamos disso. Gente, isso é marqueteiro de eleição. Marqueteiro de eleição. Nós precisamos dominar essa máquina desenfreada de corrupção, essa máquina desenfreada. Meu Deus do céu, precisa Joaquim Barbosa dizer, atenção Brasil, começou a derrocada, porque foram presos agora, não vou dar pouco tempo, estou tudo solto. E logo, logo, estão aí para ser eleito. O que é pior, vão ser eleitos. Filhos amados, o filho mais novo vendeu a herança. E eu quero falar um pouco de herança. Quem aqui já recebeu herança da família? Pouquinho que seja. Eu já recebi. Herança, você não pede, você tem direito. Já se deu conta disso? Não adianta você pedir, você ganha. Portanto, o filho abriu mão de uma parte daquilo que lhe era de direito. Ele abriu mão da dignidade de filho. Eu, a partir de hoje, já recebi o que tenho, não sou mais. É impressionante
que o filho vai longe, diz o texto. Eu volto a palavra a essa parábola. Por que o filho mais novo vai longe? No fundo, quando você está com um problema, você tem, não sei se você já teve essa sensação, você tem vontade de fugir, sair correndo sem rumo. Não é assim? Quando o filho mais novo diz a parábola, foi longe do pai, quer dizer, eu não quero nem ouvir falar o nome dele. Eu não quero, o ir longe significa, eu não quero lembranças. Eu não quero que alguém faça referência a meu pai. Eu quero ir longe para esquecer de onde eu vim. Parece que esse filho mais novo está negando tudo da sua história. Ele foi longe para gastar o seu dinheiro. Quantas vezes, gente, nós fugimos de Deus nessa ideia. Você vai longe. Eu vejo, vocês me perdoem, às vezes as pessoas, e falando de herança, eu fiz um sermão esses dias da herança de Deus, de Jesus Cristo, que cabe bem aqui, mas o tempo não me permite. Porque Jesus era o filho, é que ele pôde tirar a herança do Antigo Testamento, porque os judeus eram a herança de Deus, e dar para a igreja. Mas quantas pessoas não entendem que a família é a herança de Deus na nossa vida? A família é a herança de Deus na tua vida. A família é a herança que Deus nos dá, com todos os males, mas com todos os bônus. E quando uma pessoa às vezes está equilibrada, pai, mãe, filhos, de repente o marido ou a mulher, não vou dizer que são os maridos não, larga tudo e some no mundo, vai para outra cidade, vai para outro estado, constituir outra família. Na verdade ele está negando toda a história. Quantas vezes nós que somos de família católica, somos de uma vivência católica, abandonamos tudo aquilo que temos, para ir fazer novas experiências. Esses dias chegou uma senhora, para mim ela chorava, ela dizia, padre, e me deu um Jesus do século XIX, ela fala que é do XIX, eu acredito que não seja tanto, mas uma imagem linda de madeira, do Sagrado Coração de Jesus, e ela chegou para mim, de madeira, oco, ela disse assim, padre, eu virei, minha família inteira virou evangélica, e eles vão queimar esse Jesus, eu te dou de presente, porque queimar esse santinho que passou tantos anos na minha família, é destruir a memória dos meus pais. Quantas vezes nós queremos destruindo a história, a família, a graça, aquilo que conquistamos. Eu não consigo entender como alguém depois de 25 anos, 30 anos, você vai dizer, padre, mas não tem mais amor. Meu filho, não é questão de mais amor, pode não ter mais tesão. Ô padre, bucudo, mas é o português rasgado. Pode não ter mais aquele desejo carnal, mas não quer dizer que não ama. Você apenas amadurece no amor. Então não negue a história. Quantos anos de cumplicidade, filhos criados juntos, noites passadas de madrugada, quantas vezes você teve que lavar a cueca dele, quantas vezes ele teve que lidar com... Não sei se você entende isso que eu estou falando. Não precisa ser, eu não estou sendo vulgar, eu estou falando uma linguagem comum, que às vezes a pessoa, lá com seus 25 anos de casado, já está chegando nos 60, larga tudo, para buscar um modelo mais novo. Gente, por que está acontecendo isso? Porque você larga a mão da sua história, você perde a referência, aquela herança construída junto, e não é herança de dinheiro. Por favor, toda vez que eu falar a palavra herança hoje, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando a herança de uma vida comum, a herança de uma história construída,
Por que que os filhos são a herança? Pena que a gente pensa que herança é deixar um apartamento, que herança é deixar um carro. Gente, isso é tudo besteira. E eu sempre falo, a família, tem gente que uma geração comeu pão, passando manteiga pouquinho, se não foi banha, para economizar. Fazia doce, não colocava creme de leite, não colocava leite condensado para economizar. E depois a segunda geração, rico. A terceira esbanja, acaba com tudo. É uma coisa de louco. Uma geração costurava seu vestido, costurava a camisa para não gastar, usava colarinho, estava rasgando, botava remendo, costurava, cerzia meia. Quem não foi desse tempo que se costurava meia para não comprar outro? Aí vem o outro que só sabe ir para shopping, só sabe gastar cartão de crédito, e aí você fala, que eu trabalhei a vida inteira? Gente, herança, quando eu falar herança, não pense em bens, não pense em bens. Bens é importante? Só que não é a coisa mais interessante. Eu estou falando, quando você perde a noção de que herança é aqueles almoços juntos, herança é aquelas noites passadas em claro, às vezes chorando, cumplicidade. Aí a pessoa tem coragem, eu vou largar tudo. Eu não sei como é que um marido, uma esposa, depois de tantos anos dormindo na mesma cama, criando os filhos juntos, construindo, lidando, sabe, pode largar tudo e ir embora. Não consigo entender. Eu não consigo entender a falta dessa cumplicidade, desse amor amadurecido. Quando isso acontece, é porque uma das partes não amadureceu no amor. Porque se o amor tivesse amadurecido, a pessoa saberia lidar com as diferenças, com as fragilidades do outro e amar mesmo assim, porque amar é vontade de. Então você percebe esse filho mais novo, o que significa? Não é só assim, eu pequei e fui embora. Não é só isso. Todo mundo pensa, mas o grande erro do filho mais novo foi estar com as prostitutas. Não. O estar com as prostitutas foi consequência, foi a punhalada que ele deu no coração do pai, do patriarca, do velho pai, a traição que ele fez à família dele. Você consegue compreender isso? E você entende que a traição à nossa fé é esse filho novo. Esse filho mais novo é a traição à família, a herança de nossa família, a parte que nos cabe da herança, que você fala, vou embora, vou largar, vou abandonar Nossa Senhora, vou abandonar o que eu aprendi ao longo dos anos. Isso é dolorido para o pai, é humilhante. Depois, ir longe, portanto grave isso, ele não queria ver referência do pai, escutar ecos da voz do pai. Digo mais, chega no momento que diz que ele foi procurar a felicidade, e na ânsia da felicidade, todo mundo, quem quer ser feliz, levante a mão. Gente, todo mundo quer. Agora nós temos aqui, existe uma verdade, você tem que declarar, bom, eu sou feliz na vida católica, apostólica, romana. Gente, vocês me perdoem, eu tenho que falar isso. Eu sei que tem muitos no programa de rádio, das 10 às 11, evangélico, que acompanha, louvado seja Deus. Então vou mudar. Eu sou feliz como cristão, e busco a minha felicidade nos princípios cristãos, ou eu vou procurar a felicidade fora? Todo mundo tem que fazer uma definição. Eu sou feliz e vou buscar, não é sou feliz. Ninguém é feliz o suficiente. Quem acha que é feliz plenamente? Levante a mão. Plenamente, minha filha? Parabéns, uma salva de palmas para você. Louvado seja Deus. Eu não sou feliz plenamente. Sério, eu não consigo ainda. Quero mais. A questão é,
a decisão, onde vamos procurar felicidade? Você acabou de casar, não foi? Fiz o casamento dele sábado, retrasado. Uma salva de palmas. Jean, eu disse no casamento, eu fiz o casamento dele, assisti, fiz não, quem fez foram eles. Porque o padre assiste o casamento. Você tomou a decisão, se você não é feliz plenamente, você busca a felicidade. E você, na frente de Deus, tomou a decisão de que você ia buscar a felicidade com a Carol. Não foi isso? Sim. Você compreende? A decisão de buscar a felicidade casado. Eu tomei uma decisão de buscar a felicidade como padre. Você tem que refazer. Eu tomo a decisão de buscar a felicidade na minha casa, na minha família. Eu tenho que tomar a decisão de buscar a felicidade na igreja, na vida sacramental. O grande problema é onde você imagina que está a felicidade. Gente, aqui eu poderia abrir até grupos, mas nós não estamos num curso. A pergunta é, onde você imagina encontrar a felicidade? Esse jovem, por favor, esse filho mais novo, ele achou que a felicidade estava longe do pai. A felicidade estava negando a sua história. Tem gente que acha que a felicidade está sempre na frente. Eu brincava esses dias que um caboclo, e é verdade, comprou um animal bonito, para arar a terra. E não foi que o animal empacou? E deu chibatada em nada, e deu chibatada, e esse cavalo não ia para frente. O caboclo falou, meu filho, pegou uma varinha de pescar, você deu um paieiro, pegou uma cenourinha, botou na ponta da vara de pescar, botou na frente do animal, botou a tapadeira, e o cavalo trabalhou, que era uma beleza. Por quê? Porque ele ficou o dia inteiro atrás da cenoura. A felicidade dele era pegar a cenoura. Às vezes, a gente coloca uma tapadeira, eu e você, e a gente coloca uma vara lá na frente e bota uma cenourinha. E a gente fica a vida inteira atrás da cenourinha, derrubando, estragando, gastando energia. Por exemplo, esse filho mais novo, ele devorou todos os seus recursos físicos. Tanto é que ele chegou no chiqueiro de porco e fede. Gente, chiqueiro de porco fede. Não sei, quem é do centro não sente isso, mas quem mora mais no interior, basta um vizinho 3, 4 para lá criar porco, infesta a cidade. É um cheiro de bosque, que Deus o livre. Não é? Jesus parece que está cozinhando dobradinho o dia inteiro. O duro que depois eu falo essas coisas aqui, eu recebo e-mail do Brasil inteiro, que eu sou bucudo, Você se sente ofendido? Eu falo aquilo que, gente, é minha história. A gente fala essas coisas porque a gente tem que falar o português nosso. Ele gastou todos os recursos físicos. Ele gastou, em busca da felicidade, todos os recursos econômicos. Ele gastou todos os recursos psicológicos. E ele consumiu todos os recursos afetivos. Você percebeu que na busca da felicidade, esse filho mais novo se esgotou. Quanta gente, eu digo por uma coisa para vocês, eu já vi muito empresário quebrar por causa de amante. Se a pessoa começa a biscatear, acaba com tudo.
Porque a amante consome. Ela não está pulindo os olhos. O velhinho lá está capengando, feio que dói. E acha uma mulher bonita. Nossa, como eu estou podendo. Podendo uma ova, meu filho, ela quer teu cartão. Me poupe. E a mulher também. Não vem com história que é só homem, não. Porque tem muita mulher que está assanhada. Tem muita mulher que está assanhada. E na busca dessa felicidade, acredite que eu estou dizendo. Eu vi muito, não estou falando vocês não. Se o padre não se cuidar, ele se consome também. Se consome nos recursos físicos, na busca da felicidade. Você consome toda a sua dimensão econômica. Você consome toda a sua dimensão psicológica, espiritual. Você é capaz, na busca da felicidade, sacrificar Deus, abandonar a igreja, abandonar a vida sacramental, e por fim, um esgotamento emocional. Se esgota e vira um nada. Você entende que cuidar de porcos é alegórico? Você entendeu que o homem foi trabalhar num chiqueiro, que isso é alegoria? O que é alegoria, padre? É uma metáfora? É algo muito maior? Porque quando alguém consome tudo em busca da felicidade e encontra um nada existencial, ele está emporcalhado. Entendeu o filho pródigo? Entendeu como eu e você nos encaixamos muitas vezes nele? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Cantemos. Jesus misericordioso. Você que está acompanhando pela Século 21, pela TV Evangelizar Curitiba, pela TV Terceiro Milênio e pelas parabólicas todo o Brasil, Rádio Evangelizar AM 1060 FM 90,9. Opa, estamos aqui, que Deus abençoe, querida. Que coisa bonita, Deus abençoe. Obrigado, senhora é da onde? De Nova Odessa. Nova Odessa, Deus abençoe. Jesus misericordioso, misericórdia infinita de Deus Pai. Jesus, Senhor Deus, eu quero que cada um, nesse apelo da misericórdia, possa pensar quantas vezes se apartou de Deus. Senhor Deus, traz de volta. Use de misericórdia, Pai. Use de misericórdia. Vem, Senhor Jesus. Estou vendo outra capelinha lá de Jesus misericordioso. Aqui é de Nova Odessa. E lá a senhora é da onde? Não vou conseguir ouvir. Jacutinga. Uma salva de palmas a você, querido de Jacutinga. Seja bem-vinda, você com a sua caravana. Bom, podem sentar. Começou a passar necessidade. Eu falei do esgotamento. Você que está sintonizado, ligando agora, eu estou em Lucas, capítulo 15, falando a parábola do Pai de misericórdia. A tomada da consciência que ele tem. Ele já tinha esgotado seus recursos físicos, seus recursos econômicos, seus recursos psicológicos, seus recursos espirituais. Um esgotamento total.
ele decide voltar para casa, voltar para o lar. Ele toma consciência. E aqui, ele toma consciência: na casa do meu pai, as pessoas estão vivendo melhor do que eu estou vivendo. Eu falava, e repito, que o estar no chiqueiro é estar no pior de todos os lugares, é estar no inferno aqui na terra. Ele pensa em voltar para casa. Você que me acompanha todo dia, gente, todo dia no rádio, das 10 às 11, eu tenho um programa chamado Experiência de Deus. Todo dia você me acompanha com o programa Sinais do Sagrado, TV. Todo final de semana, inclusive hoje, o Evangeliza Show, o tema é desilusão amorosa. Eita peste! A palavra Evangeliza Show, ela ficou nome fantasia. No meu coração esse programa chama-se Grupo de Oração pela TV, porque tem sido assim. Portanto, inclusive, é nesse espírito que nós temos evangelizado, experiência de Deus. Olha a palavra, experiência de Deus. E eu vou pregar um retiro em Curitiba, final de semana que vem, dia 29 e dia 30. E o tema será batalha espiritual. Por que eu vou pregar retiro de 2 dias? Porque eu quero levar as pessoas a fazerem essa tomada de consciência que eu estou falando do filho mais novo. Você tomar consciência. Vou pregar retiro em Maringá, vou pregar retiro em Fortaleza, dia 24 de maio, pela comunidade Shalom, Padre Antônio Furtado. Depois, dia 18 de outubro, tem alguém de Fortaleza aqui? Dia 18 de outubro eu vou estar fazendo o 7º Evangelizar em outubro. Pela 7ª vez estarei em outubro com o 7º Evangelizar é Preciso. Vou pregar retiro, se Deus abençoar, em São Paulo. Está tudo meio que esquematizado. Por que eu estou nessa estrada itinerante? Acabei de fazer o primeiro Evangelizar Recife, porque eu acredito que o ser humano, ele pode ir para longe de Deus, mas chega uma hora que ele cai em si. Só que o filho mais novo, ele caiu em si, e naquela hora que ele se deu conta que ele não podia nem comer lavagem. Vocês sabem o que é lavagem, né? Sabe o que é lavagem? Quem sabe? Levanta a mão. Ah, bom, então estou falando com gente que me entende. Quando foi negada até a lavagem para ele, quando ele se viu com a roupa suja de bosta de porco, gente, ele falou: meu Deus, onde que eu vim parar? Ele teve uma memória afetiva de quem? Vou tirar o ponto. Ponto não, que não tem ninguém falando no meu ouvido. Ele teve uma memória, na hora que ele estava no pior das situações, ele teve uma memória afetiva de quem? Do pai. E a casa dele era cheiro de saudade? A casa dele era uma lembrança boa? Mas ele, na hora, não podia pensar assim: meu pai ficou magoado. Eu dei uma punhalada no peito dele. Meu pai é ruim. Meu pai não vai me aceitar. Foi isso que ele pensou? Ele pensou: até os empregados meu pai trata bem. Então, mesmo que eu não seja o filho agora, se eu for tratado como empregado, vou ser tratado bem. Então você percebe como, apesar do filho mais novo ter querido ir longe do pai, ele levou uma memória que o pai era bom, que o pai era misericordioso, que o pai dele tratava bem a todos. Você entende quando às vezes no rádio, eu falando das 10 às 11, hora da misericórdia, que eu sempre falo: pai, mãe, teu filho pode aprontar, teu filho ela pode engravidar, o marido não, sabe, pode acontecer de tudo, mas nunca mãe, nunca pai,
deixe teu filho embora com a frase: eu nunca mais quero te ver. Nunca faça isso. Você pode receber uma maior ofensa na tua cara, o filho sair batendo a porta, se diga: Deus te acompanhe, sempre, sempre deixe a porta aberta. Você escutou o que eu disse? Sempre, por mais desaforento que seja, que tem filho que é pirracento, ingrato, lembre, quando o filho mais novo se sentiu na pior das situações, ele falou: eu vou poder voltar para casa. Veja, ele lembrou que o pai não tinha o coração ferido nem magoado. Qual foi a atitude do pai? E aqui é a parte que mais me encanta. O pai ficou em casa remoendo a raiva do filho? Deus fica remoendo os nossos pecados? Deus fica remoendo as nossas falhas, o nosso desamor? Deus é Deus vingativo? Deus é Deus punitivo? Deus é misericórdia. Tanto que ele descreve um velho, o pai, esperando e cultivando a volta do filho. Gente, Deus está sempre esperando a volta. A pessoa foi para macumba, a pessoa foi para o candomblé, e aqui eu quero lembrar Dom Murilo, que ele disse assim: olha, respeito a todas as religiões, mas nós não podemos querer pensar, ele falando contra o sincretismo. Coragem, viu? Muita coragem de Dom Murilo Krieger, tanto que ele escreve no jornal Evangelizar, todo mês, a gente dá uma meia página para ele no jornal do Evangelizador, e eu sempre faço ecoar os artigos dele. Por quê? Porque coragem dele dizer, contra o sincretismo, que mistureba só atrapalha, que cada um siga o seu caminho, e ele dizendo: não se pode pensar numa pastoral que põe a mão na cabeça e dá tudo bem, não. E ele lembra, a mulher pecadora: se ninguém te condenou, não te condenarei, vai, não peques mais. Você compreende isso? Que não é passar a mão na cabeça: está tudo bem, pode continuar, está tudo bem. Como diz um texto, ninguém te autorizou a pecar, Deus não te autorizou a pecar. Às vezes nós temos essa noção: ó Deus, eu sei que está errado, viu, mas fecha os olhos só hoje. Ou Santo Agostinho: Senhor, eu quero ser casto. Senhor, eu quero ser casto. Hoje não, amanhã. Às vezes nós queremos fazer isso. O filho mais novo lembrou do pai de misericórdia e voltou. O velho não curtiu punição, o pai não curtiu castigo, ele curtia a volta, ele vai voltar. Tanto que era inadmissível pensar num patriarca. Esse homem era um patriarca. O patriarca, quando vê o filho, ele sai correndo. Não. Quem foi o ofendido na parábola? O pai. Como é que agiria um homem, um pai, quando o filho fez tamanho desaforo? Ficaria lá sentado: quer voltar, meu filho? Vem aqui, onde você virou coxo, seu filho da mãe, você me humilhou, você gastou dinheiro, seu puteiro, seu sem vergonha, agora você vem aqui, querer comer da minha comida de novo? É assim, né? É assim que a gente age, e é assim que no tempo de Jesus um pai agiria. Mas Jesus conta a parábola, que o pai, ele não esperou, ele saiu correndo, um velho patriarca correndo atrás de um filho que o abandonou, que o apunhalou. É assim Deus, ele não vem ao nosso encontro, ele corre ao nosso encontro. Deus, ele fica esperando o menor movimento para nos abraçar, ou menor atitude para nos dizer: volta para casa. O pai, ele não se conteve. O que ele fez? Ele tomou. Aqui está a atitude da igreja.
A igreja, aqui que entra o Papa Francisco, gente, quando o Papa diz, igreja, vá ao encontro, saia ao encontro dos filhos pródigos, você entende de onde que vem? O Pai de misericórdia, ele estimula a igreja a ser igual, não é esperar que a pessoa volte para dentro da igreja, o padre fica ali, missa 8, 9, 10, quem vem, gente, quem vem já veio, quem vem já veio, sair, olha o que o Pai da misericórdia faz, ele vai correndo, nós às vezes, nós temos medo, tanto que esses dias fazer retiro em São Paulo, a minha equipe começou, padre, não vai dar gente em São Paulo, você vai fazer retiro em São Paulo? Eu acho que você não deve fazer retiro em São Paulo, porque vai dar trabalho em São Paulo. Eu falei, peraí, caboclo, se for para chover no molhado, não vamos não, nós vamos fazer retiro em São Paulo e pronto, se der 50 pessoas, nós vamos, ontem na Catedral da Sé, eu fiz ao meio-dia, porque ia ter uma manifestação, bom, hoje manifestação tem tudo que é lugar, né? Eu falei que só falta os padres fazer greve, porque é greve de todo mundo, não sei o que nós íamos reivindicar, eu tenho minhas ideias, mas não vou dizer, mas, não, conto não, tá louco, isso é em off, mas falando, ontem eu contei na Catedral da Sé, o pessoal ovacionou, dizendo que vão em massa, às vezes nós temos medo, às vezes nós temos receio, às vezes nos falta coragem, e aqui o Pai de misericórdia é um estímulo, gente, é um estímulo para a gente sair correndo ao encontro de quem quer voltar. Eu tenho medo, eu vou fazer um desabafo aqui, a impressão que eu tenho, que apesar do Papa Francisco, que não é uma mudança só de estilo, e mesmo que seja, já é uma mudança, mas não é, tanto que ele provocou o sínodo da família, agora em outubro, provocou, um sínodo que foi, eu tenho certeza, já foi perscrutado todas as cidades e paróquias. Bom, o Papa Francisco está com uma força para a igreja ir ao encontro, eu estou com medo de uma igreja do não pode, eu quero casar, não pode por causa disso, por causa daquilo, a gente parece que cria dificuldade, eu quero batizar meu filho, parece que a igreja fica criando dificuldade, normazinha, vão ver aonde eu vou derrubar você. A sensação que às vezes eu tenho, não é geral, me perdoe seus bispos, me perdoe padres, mas às vezes a impressão é assim, fulano quer batizar, onde que eu posso fazer com que ela não batize? E às vezes leigos, coordenadores de batismo, que ficam criando dificuldade, meu Deus, a pessoa quer voltar, pelo amor de Deus, pega do braço, pega, depois se dá tempo, porque foram encurtando minhas palestras, mas eu vou tentar, eu quero falar do bom samaritano, pega dos braços e traz para a igreja de volta, pelo amor de Deus, e não dificulta, não inventa regra para expulsar. Falemos da atitude do pai, senão não dá tempo, só tenho mais 30 minutos. O pai, qual foi a atitude do pai? O velho pai, capenguento, patriarca, ele andou? Não, ele correu. Mudança, né? Cuidado, pai e mãe, quando o filho volta para casa, que eu falei que eu tenho muita verdade para jogar na cara. Você não tem que jogar na cara nada, você tem que abraçar e dizer, seja bem-vindo meu filho, a tua casa é minha casa, meu coração é teu coração. Mas padre, se eu soubesse que a filha engravidou antes da hora, e daí a tua filha? E é teu neto? É teu neto e pronto. Você quer ser avó? Eu não quero ser avó porque eu sou muito nova para ser avó. Se olha, minha filha, cai na real, me chama de tio, é avô, que coisa feia, não quer ser chamado de avô, é uma bênção de Deus. Agora tem umas que me chama de tia, coisa feia, é feio, gente que não amadureceu. Bom, qual foi a atitude do pai? Primeiro, então, voltando a ir ao encontro, a religião por acaso não é religar, criar laços? Foi o que o pai fez. Segundo,
Ele quebra a religião das convenções. Por que Jesus terminou na cruz, gente? Porque Jesus, contando essa parábola, você lembra como é que alguém pede perdão? A pessoa tinha que ir no templo, olha que coisa, eu fui estudar esse texto, eu percebi como Jesus é danadinho, que ele conta umas historinhas, a historinha dele é cheia de significado, eu nunca tinha pensado isso. Como é que a pessoa tinha que ir para refazer os laços com Deus? Ele tinha que ir no templo de Jerusalém, ele tinha que receber uma penitência, ele tinha que comprar, se era rico, um boi, ou um carneiro, ou um pombinho, levar para o sacrifício. Olha que coisa demorada. E Jesus conta que o pai não quis sacrifício, o pai foi correndo. Jesus está questionando a forma com que a religião está estabelecida, que Deus diretamente se liga ao homem. Interessante um detalhe, isso questiona a religião, os moldes, até o nosso. Segundo, o pai escuta, ele escutou a confissão do filho? Vai lá, versículo, por favor, ministério, agora fique com a mão aí porque eu preciso. Vou me levar, versículo, eu não consigo enxergar esse número, 18, vou me levantar, vai, pegou ali? Vai, filho. Vou me levantar e vou encontrar meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado de filho, trata-me como a um dos teus empregados. Então se levantou e foi ao encontro do pai. Quando ainda estava longe, o pai o avistou e teve compaixão, saiu correndo, abraçou, cobriu de beijos, então disse o filho: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse, pronto, o pai escutou o filho. Gente, isso é tão importante. Num processo de volta, escute. A pedagogia da escuta. Por que é importante nas nossas paróquias ter a pastoral da escuta? Por que às vezes nós precisamos nos dar o trabalho de escutar? Você é de igreja, escute. Às vezes as nossas reuniões não tem escuta, tem muito recado, tem muita briga, tem muito fuxico e pouca escuta. Quando o Papa, é verdade, o Papa propôs no quarto domingo, 24 horas a igreja aberta. Eu me sinto feliz porque nós já ficamos nas 24 horas, todos são convidados aí. Por enquanto no santuário, se Deus abençoar, um dia com o nosso rincão, algo parecido com esse para acolher melhor vocês. Mas Deus há de prover um espaço para construir um rincão, uma casa de evangelização. Mas nós já fazemos 24 horas. O Papa propôs 24 horas as igrejas abertas, com o padre no confessionário atendendo confissões. Sabiam disso? Para esse ano, no quarto domingo, 24 horas, a igreja aberta com o padre no confessionário. Proposta esse ano. Esse papo é porreta, né? Eita, eu gosto dele demais. Gosto de ler Bento XVI e ouvir Francisco. O Papa, o pai, escuta. O pai restaura a dignidade. Primeiro ele escuta a confissão do filho arrependido, como nós devemos escutar. Ele toma algumas atitudes. Primeiro, quais são os objetos que ele dá? Primeiro foi um abraço e um beijo. Era importante entender que no tempo dos patriarcas, no Oriente Próximo, quando havia uma briga, o beijo era selar a concórdia. Quando havia uma briga, os dois chefes do clã, de duas famílias, tinha uma intriga, de uma ovelha, alguém roubou isso, roubou aquilo. Como é que selava a paz? Com um beijo. Quando o pai abraça e beija o filho, está selada a paz. O pai está dando perdão.
Então o beijo é da paz, o ósculo, a gente tinha até na igreja, né? Na igreja, hoje a gente nem cumprimenta mais, mas antigamente você não só cumprimentava, você dava o ósculo da paz, antes de toda a missa, o beijo da... Hoje não sei como é que ficaria, era capaz de alguém se aproveitar do momento, a coisa está meio esquisita, eu ia dar umas coisas meio complicadas, mas é uma história, vou beijar do lado e beija o selinho, né? As coisas estão meio esquisitas hoje. Bom, mas o pai, o que ele faz? Ele já perdoou, sim ou não? Qual o sinal do perdão? O beijo. Mas ele coloca a roupa. O filho tinha roupa em casa? Não. O filho levou a herança. Então, no mínimo, a roupa era do pai. Se não do uso pessoal, propriedade do pai. E quando o pai dá roupa para o filho, ele está dizendo: trata meu filho como vocês tratam a mim. Então, ao dar a roupa nova, ele está dando respeito ao filho. Qual o outro sinal que ele deu? Anel. Tanto que existe até hoje, né? Anel de formatura. Não é? O que significa o anel? O anel ia o brasão da família. Todos os filhos usavam o anel com brasão. E quando ele dá o anel para o filho, ele está dando honra e está dando autoridade. Esse é meu filho. Honra e autoridade. Qual a terceira coisa que ele dá? Calçado. Um escravo, só se fosse muito elevado o estado de escravidão, do gosto da família, mas escravo andava descalço. Inclusive para ele não fugir muito longe, por causa das pedras. Quem usava sapato eram as pessoas livres, porque era a liberdade de poder ir e sem impedimento. Detalhes que a gente esquece. Um escravo andava descalço. Ter sapato significava dignidade. Portanto, quando ele dá o sapato, ele está dando de novo ao filho a liberdade, que nunca perdeu, de ir e vir. Então ele está preservando a liberdade do filho. Não é porque voltou que agora você não te quero como escravo. Eu te coloco o sapato, você é livre, você é meu filho. Você percebe como a palavra de Deus é rica? Por isso que eu estou trazendo o próximo livro meu, que sai agora. Vou fazer uma trilogia, já anuncio para todos. A trilogia que eu me dei conta, Frei Clodovis Boff até colocou na introdução do livro, que ele é sempre assessor. Muito obrigado, Frei Clodovis. Ele, lá em Curitiba eles estão acompanhando. Respeito muito Frei Clodovis. Ele disse assim: parabéns, padre, porque o senhor entendeu que evangelizar é pela palavra. E o primeiro livro da trilogia chama-se Milagres, onde eu vou trabalhar 7 milagres de Jesus. Já está pronto, já está rodando na gráfica. O segundo da trilogia, parábolas. O terceiro da trilogia, encontros. Tudo na palavra de Deus, tudo. Por isso está para sair milagres. Filhos, você percebe que a palavra de Deus é rica? Você percebe como Deus não nos quer escravo, nos quer filhos? Bom, o pai tomou mais uma atitude, que ele mandou fazer o quê? Matar um. Quem é que cevava porco? Para Natal, pegava o animal e botava para cevar. Gente, vocês lembram disso? Para a banha ser maior, para no tacho derreter e virar um torresmo bom. Estou falando besteira? Você deixava e ia cevando, para ele ficar gordo, bonito. Porque quando chegava Natal, tinha... gente, nós estamos falando da parábola de Jesus. O pai não mandou pegar um esmiliguido magrinho lá, mandou pegar o gordo, para fazer uma festa, mais ou menos para 100 pessoas. Por que fazer festa? O pai já tinha perdoado? Mas os vizinhos sabiam disso? Por que veio a festa?
para legitimar: esse é o meu filho, diante da comunidade. Ele fez essa festa, matou um novilho gordo, primeiro para dar importância, segundo porque ele queria, diante dos fuxiqueiros que ia falar: está vendo, voltou. Ele quis: não, é meu filho, eu vou dar uma festa, todo mundo vai saber do perdão, vão ver ele com anel, vão ver ele de roupa, vão ver ele com sapato, ele é meu filho e está de volta. Por isso a palavra não é festa, é vamos. Como é que está na tua Bíblia? Vamos celebrar. Eita! Quem fala em festa é o filho mais velho. O pai não fala em festa. Vamos celebrar o retorno do meu filho, que estava morto e voltou a viver, estava perdido e foi encontrado. O filho mais velho fala: eu queria chamar meus amigos, tomar um porre, matar um, eu queria festar, o senhor não deixou. São palavras que não podem ser perdidas. Falemos do filho mais velho, para que eu possa, na última palestra, falar de outra parábola. O filho mais velho, ele está dentro de casa, sim ou não? Ai, Jesus me chicoteia. Jesus humilha o Satanás. O filho mais velho está onde, meu filho? Está no campo, está na roça. O filho mais velho, ele volta, ele escuta a festa, ele escuta a celebração. Ele entra na casa? Por quê? Porque ele foi tomado de raiva. Então, o filho mais velho é bom exemplo? Só que significa nós somos o filho mais velho. E veja os erros do filho mais velho. Eu tenho que economizar tempo aqui. Primeiro, ele faz uma ofensa social. Tem gente na casa dele, igual quando tem gente em casa e a pessoa fica no quarto emburrada. Já aconteceu com vocês? Ou quando chega a capelinha de Jesus misericordioso para rezar, ou de Nossa Senhora, o marido se tranca no banheiro. Não vou lá com aquelas velhas. Eu vou lá rezar o terço, nada. Manda esse povo embora que eu quero assistir meu jornal. Está cheio de homem ignorante assim. Nossa Senhora, quando não é mulher, né? Homem ignorante é uma coisa, mulher ignorante é ao quadrado. É verdade, quando a mulher dá para ser ignorante, Jesus, Maria, José. Quais são os erros? Veja, o pai foi ao encontro do filho mais novo. O pai vai ao encontro do filho mais velho? Vai. O pai vai até o filho mais velho. Mas o filho mais velho fez uma ofensa. Quem é que seria o futuro chefe da família? O filho mais novo ou o filho mais velho? Quem é que teria que agir como o pai patriarca? Gente, tem gente na casa dele e ele não vai. Então, veja quais são os erros do filho mais velho. Primeiro, sem educação. Segundo, se enche de raiva. Terceiro, ele desrespeita os convidados. Depois, ele é áspero com o pai. Olha, ele foi áspero. Depois, ele muda, ele usa o tom de voz inadequado. O pai é de respeito, enquanto o filho mais novo, nem quando pediu a parte da herança foi áspero. O filho mais velho foi áspero. Depois ele não chama meu irmão, teu filho. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Quando as coisas estão bom, nosso filho. Quando acontece qualquer coisa, teu filho, tua filha. Veja, o pai se humilhou para o filho mais novo. Se humilhou? Se humilhou. Ele correu atrás. E o pai se humilha para o filho mais velho. Por quê?
quando ele se humilha diante de toda a comunidade. Você tem noção, a casa dele está mais ou menos 100 pessoas na celebração. Ele matou um boi, todo mundo está festejando, e de repente, ele está no meio dos convidados, o filho mais novo, e o filho mais velho emburrado no campo. O pai deixa a festa, deixa os convidados, olha, vocês me dão licença, eu estou com um problema com o meu filho mais velho, eu vou ter que resolver. De novo humilhação. E o pai que soube acolher o filho mais novo, é que a gente não se dá conta, o texto diz, ele foi ao encontro. Ô filho, por que você está fazendo isso? Na verdade, nem começou assim. Vamos ao texto, por favor, ministério. O filho mais velho estava na roça, no campo. Essa Bíblia está roça. Ao voltar, já perto de casa, ouviu a música e o barulho de dança. Aqui dá um problema. Gente, o filho não estava em casa. O filho mais novo fugiu de casa? O filho mais velho estava em casa? Não. Ele estava na propriedade, mas ele não estava na casa do pai. Então nenhum nem outro estava. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é seu irmão que voltou? E seu pai, porque recuperou o são e salvo, matou um novilho gordo. Fuxiqueiro também esse empregado, né? Então o irmão ficou com raiva e não queria entrar. Agora ele ficou com raiva e não queria entrar. O que aconteceu? O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos. Você escutou? O pai saiu, insistia com ele. Continua. Ele, porém, respondeu ao pai. Respondeu, opa. O pai fez alguma pergunta? O pai fez alguma pergunta? O filho respondeu ao pai. Opa. Meu filho me respondeu. Conhece a expressão? Ei, ei. Alô, terra. Quem já respondeu para o pai aqui? Para a mãe? Ah, vamos fazer. Faz favor, o senhor nunca respondeu? Levanta esse braço, mulher. Ah, faz favor, que a gente já deu uma resposta para o pai. Eu não quero saber, não vou. Vai lá, não vou. Resposta. O filho é respondão de novo. Você é respondão, Carlos? Mais ou menos. Mais ou menos? Ainda bem. Vai lá. Olha o que o filho respondeu, gente. Sem educação mesmo. Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste... E tu, não tem pai. Olha que não há palavra pai. É tudo, repete de novo para você ver que grosseria, que homem mal educado. Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando chegou este teu filho, que esbanjou... Teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Tá bom. Você percebe? O pai se humilha, porque depois dessa resposta, o que o pai faz, Carlos? Então o pai lhe disse: filho, meu filho, matou, né? Você percebe que o pai também tem que se humilhar para o filho mais velho? Qual foi o erro do filho mais velho? Gente, eu fico impressionado. O pai está feliz, mas para o filho mais velho, a alegria do pai é a tristeza. O bem-estar do irmão dele é tristeza para ele, porque no fundo ele pensou assim: chegou, já gastou, chegou, e agora a minha herança ele vai gastar. O problema não era o voltar para casa, o problema era o filho mais velho que se deu conta: esse filho da mãe já gastou todo o dinheiro dele, agora ele vai vir aqui comer da minha herança. Gente, quantas vezes isso acontece? Nós vivemos à base do cifrão, nós brigamos por dinheiro, a alegria de um, a tristeza do outro. Bom, um fala de festa, o outro fala de celebração, mas tem mais. Por que esse filho, ele teve atitudes erradas? Primeiro, veja como ele errava. Eu disse que ele errou várias vezes. Ele
errou porque ele foi preguiçoso, porque ele diz: eu estou trabalhando muito nas tuas coisas. Era dele ou era do pai? Era dele, já era herança dele. Segundo erro, ele era ingrato. Eu nunca pude pegar um animal para fazer uma festa. Gente, era dele. Terceiro, difamador. Quem foi que disse que o filho gastou com prostituta? Quem disse isso? Ele. Ele estava lá para saber? Está vendo que ele é um difamador? Quantas vezes a pessoa está pelejando para voltar para a casa de Deus, e nós somos os primeiros a levantar: fulano não pode voltar, porque fulano fez este erro. Gente, o filho mais velho, quando é que aparece a palavra gastar com prostitutas? Antes não apareceu. Antes, gastar de forma desenfreada. Quem falou em prostituta? Vocês estão entendendo? Que às vezes nós somos o filho mais velho, que impedimos o outro de chegar, que difamamos, caluniamos e até criamos fantasias para o outro não voltar para Deus. Você percebe que o filho, o pai, ele tem trabalho dos dois lados. Você percebe que o pai, ele tem que lidar com o filho mais velho, novo, mas também o filho mais velho. Filhos amados, eu tenho que parar, só tenho mais 6 minutos, mas eu não sei se eu consegui aprofundar. Quem entendeu alguma coisa que não sabia do Pai da Misericórdia? Quem acha que valeu a pena refletir essa parábola? Quem aprendeu algo novo? Ótimo. Então, isso é importante. Por quê? Porque a palavra de Deus, a gente não pode... O grande problema nosso é que a gente escuta, eu já sei. Quando a gente está na missa, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e Jesus contou a parábola, a mente da gente faz assim: já sei, pum, apaga. Gente, parábola, ela sempre traz algo novo. E eu digo para vocês, eu sou padre há 19 anos, o ano que vem são convidados a celebrar 20 anos comigo, lá em Curitiba. Estou convidando, viu? Quantas vezes eu não preguei dessa parábola? Quantas e quantas? Só que cada vez que eu prego, eu estudo, eu vou na exegese, eu aprendo coisas novas. Você percebe que nós somos, ora filho pródigo, olha o filho mais velho, mas qual é a centralidade de tudo? O nosso Deus é o Deus de misericórdia. Jesus misericordioso, eu espero em vós, eu confio em vós. Jesus misericordioso, eu espero em vós. Eu espero em vós, eu confio em vós. Vamos rezar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Levanta a mão para o céu. Jesus misericordioso, Jesus misericordioso, eu espero em vós. Eu espero em vós. Eu confio, Senhor, em vós. Eu confio em vós. Jesus misericordioso. E eu quero que você repita comigo: Pai, cheio de misericórdia, e de bondade, diante desta parábola, Senhor, eu me sinto o filho pródigo, que às vezes me afasta, que às vezes
foge da tua casa. que às vezes foge da tua casa. Me perdoe, Pai, Me perdoe, Pai, por eu pegar a minha herança por eu pegar a minha herança e ir para onde não devo. e ir para onde não devo. Me perdoe, Pai, Me perdoe, Pai, se eu traio a minha família. se eu traio a minha família. E cada um pensa na sua família, às vezes que traiu, e reza. Peça, Senhor, se às vezes eu me apartei de Ti, se eu peguei a parte da minha herança e fui embora. Jesus, eu peço perdão. E eu gostaria que também você lembrasse quantas e quantas vezes você se afastou e foi longe de Deus. Jesus misericordioso, repita comigo: Pai, muitas vezes eu sou o filho mais velho, muitas vezes eu sou filho, cabeça dura, cabeça dura, cheio de raiva, Cheio de raiva, com ódio no meu coração. com ódio no meu coração. Me liberta, Senhor, Me liberta, da Senhor, inveja, da inveja, ao apego às coisas materiais. ao apego às coisas materiais. Que eu saiba dividir Que eu saiba dividir os meus bens, os meus bens, o teu amor, o teu amor, o teu perdão. o teu perdão, Que o bem-estar do meu irmão que o bem-estar do meu irmão me cause alegria me cause e alegria não tristeza. e não tristeza. Eu quero que cada um reze, peça a esse Deus misericórdia infinita de Deus Pai. Misericordioso, eu espero em vós, diga, Eu espero, forte povo de Deus, eu confio em vós, Jesus misericordioso, nome poderoso, poderoso, esse nome há poder. nome há poder. Jesus, eu espero, eu tenho misericórdia de nós, Senhor, porque somos pecadores. Impõe as mãos quem está do teu lado, põe as mãos. Misericórdia, Jesus misericordioso, de Deus Pai, abençoai esse teu filho, tua filha, abençoai, santificai. Senhor, coloca no coração e afasta todo o mal, toda discórdia, toda raiva, tudo aquilo que pode levar a desordem dentro de casa. Nome poderoso, esse nome tem poder. Jesus, agora interceda uns pelos outros. Misericórdia, Senhor. misericórdia infinita de Deus Pai. Jesus, eu espero em vós, sua bênção, Pai. E depois eu quero que uma pessoa que está aqui dê esse testemunho, de uma pessoa que eu já dei o testemunho aqui, e no último evento, quando eu dava o testemunho, ela recebeu mais 2, à tarde. E eu quero dizer, sua bênção, Padre, eu quero testemunhar uma graça alcançada. São tantas as alcançadas, mas eu quero dizer que esta foi a minha grande vitória. Aos 16 anos de idade, me casei, em seguida descobri que estava com câncer maligno. Fiquei em choque, estava começando uma nova etapa da minha vida, eu muito jovem, imatura para lidar com essa realidade. Pensei que iria ficar só, pois eu escutava muitas histórias de abandono por parte dos esposos. Padre, de novena em novena que fazia com o senhor pela rádio, encontramos força, eu e meu companheiro, para superar. Passei por 3 cirurgias, fiz radioterapia, quimioterapia. O senhor não pode imaginar o quanto é doloroso para uma mulher saber que vai passar por essa situação, mas eu venci. Hoje eu estou com 19 anos, estou curada do câncer, estou curada e com o meu marido vitoriosa na família. Raiane, de Fortaleza, Ceará, uma salva de palmas, 2 vitórias. Jesus misericordioso, Jesus misericordioso, nome poderoso, nome poderoso, esse nome há poder. e há poder. Jesus misericordioso, canta forte. Jesus misericordioso,
misericórdia, misericórdia infinita de Deus Pai. Uma salva de palmas para Jesus. O Espírito de Deus repousa sobre nós, mudando as nossas vidas. O Espírito de Deus repousa sobre nós, mudando as nossas vidas.